Programa Janinés. Oferecimento Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Clés Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje, começando a semana, né? Como que tá por aí? Tudo certo? Gente, como o tempo passa rápido e esse clima tá quente e a gente fica torcendo para chegar uma chuva e a chuva não vem. Quando vem, a gente nem consegue aproveitar, mas calma. A gente já tá na primavera, isso que é o melhor, que é o importante. Se a gente já está na primavera, já começam a chegar aqueles dias também, né, mais tranquilos, não de calor, mas pelo menos vem com bastante umidade e a gente já tem essa melhora aí, vai ficar tudo certo. Hoje eu estou recebendo uma convidada bem especial, conheci ela há pouco tempo e é uma pessoa incrível, extremamente carismática, né, de uma energia muito gostosa e que eu tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo e que traz realmente histórias e exemplos de vida que servem de inspiração para muita gente que às vezes está vivendo uma situação que acha que não tem solução, né? Daqui um pouquinho eu apresento a minha convidada para vocês. Hoje também eu vou lembrar vocês que no próximo dia 3 de outubro nós teremos degustação, o Wine Day temático, que vai acontecer no Espaço Clés, no Jardim Cuiabá, com o tema Sesta na Toscana. Sabe aquela Itália bem gostosa, aquela Itália bem rasgada, bem solta? Quem conhece italiano? Que aquela mesona, todo mundo junto, com aquela mesa farta, com bons rótulos de vinho. E essa degustação vai começar a partir das 18h30. É aquela degustação para você sair do trabalho e ir direto, já que é sexta-feira, né? E direto para o Espaço Clés, na Rua das Hortênsias, 899, no Jardim Cuiabá, para você curtir um final de tarde, um início de noite daquele jeito. Então, já vai reunindo os amigos, marido, filho, que, né, que já está na idade que pode tomar um bom vinho. Juntem aí, pessoal do serviço, juntem e venham para a Sesta na Toscana, no Espaço Clés, aqui no Jardim Cuiabá. Rótulos típicos da região da Toscana, que é uma região riquíssima, né, em produção de vinhos. Não sei, gente, algumas pessoas até dizem, né, em algumas regiões lá que tem aquelas águas sulfurosas. Você sabia disso, Tati? Eu já ouvi. Né? Não conheço a Itália, então não posso falar nada, mas na região da Toscana tem também as águas sulfurosas. E você sabia que no Mato Grosso nós temos água sulfurosa? Aqui em Primavera eu já ouvi falar também. Aqui na Guia. Na Guia também? É, gente. Né? E pouca gente sabe, né? Então são informações interessantes. E aí, todo esse contexto histórico da Toscana, eu vou estar trazendo e passando para vocês nessa degustação. Porque eu falo que um bom rótulo, um bom vinho, junto com uma boa história, ele muda o contexto e os aromas e os sabores, ficam muito mais fácil o entendimento. Então, a gente vai trazer muita história nessa degustação e você é a nossa convidada também, tá? Ah, com certeza. Já vou avisar o maridão lá, o amorzão, para a gente já se... organizar. Save the date. Exatamente. Tati Castro Salim. Tudo bem com você, Tati? Ai, graças a Deus. Tudo bem, Jane. Que bom ter você por aqui, viu? Gente, é Tatiane, mas eu já resumi logo para a Tati, porque ela que apresenta o podcast Tati Castro.
Pod Castro. É o Pod Castro. Pod Castro, que nasceu há poucos meses, mas que vem já sendo gestado há bastante tempo, né? É isso né? aí. Através de ações, disso e daquilo, porque às vezes as pessoas falam assim, como que você começou? Acho que as pessoas perguntam muito isso, né? Como que você começou a fazer o podcast? Sim, sim. Essa curiosidade é muito comum, né? E graças a Deus, Jane, assim, sempre foi Deus, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Muita batalha, muita dedicação, muito estudo. Desde 2021, né? Época de pandemia, finalzinho de pandemia, a gente saindo disso e foram surgindo, né, essas entrevistas gostosas. E eu falava assim, gente, eu passei por algumas situações das quais eu saí. Então, eu queria muito mostrar para as pessoas que elas também podem. Se eu posso, ela também pode. Né? Então, assim, foi uma coisa construída, né? Com dificuldade, com algumas pessoas com as quais você confia muito, nas quais você não deve confiar. Mas, então, nesse caminhar de 2021 até aqui, né, o Pod Castro só tem 2 meses e meio, né, de efetivamente na Rádio Cuiabana, mas ele já vem desde 2021. Mas passando por um, por outro. E faz, acontece, mas foi dando sequência. E acho que esse amadurecimento é importante, Tati. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas não, você vai acertando, você vai ajustando, você vai... É igual relacionamento, né? Por isso que as pessoas namoram, noivam, casam. Hoje, casa, né? Já pula o processo. Mas, assim, é importante, tem um porquê. E o amadurecimento profissional, mesmo que você não faça isso, porque eu vivo disso, dependo disso, mas é um amadurecimento, é uma fase de uma profissão, de uma nova fase de profissional da Tati, né? É com certeza, assim, Para quem ainda não me conhece, eu sou Tatiane, a Você é Tati advogada, Castro né? Salim, sou advogada hoje, preventiva, por conta dos tombos lá de trás. A gente começa a analisar as coisas antes de acontecer, Jane. Agora, sim, é tudo bem analisado, tudo bem concretizado, tudo bem... tudo com post-it, né? Tudo com verificação mesmo. Porque quando você previne, tudo fica mais tranquilo. Uma ação judicial hoje aqui, no estado de Mato Grosso, nós temos as custas mais caras do Brasil. Sem contar que virou uma caixinha de Pandora, né? Ninguém sabe o resultado, né? Então... E a demora? É um desgaste emocional. Você não sabe o que o juiz vai decidir, né? Aqui no Brasil, a gente tem, além de todas as leis que funcionam, existe uma coisa que chama princípio do livre convencimento do juiz. Então, ele pode julgar de acordo com o que ele acredita que está certo. Caramba. Né? Então, não estou aqui criticando ninguém, né? Mas eu estou colocando, são coisas que acontecem. Existe um caso no escritório, vamos falar um casal. Nós pleiteamos verbas dele de receber administrativas. Da esposa, a gente recebeu tudo certinho. Do marido, improcedente. Recorremos. Levamos surra no recurso. E quando eu recorri de novo, o juiz falou assim, se você recorrer mais uma vez, estou traduzindo para a linguagem mais tranquila, né? Que a gente ia ser multado por litigância de má-fé, por recurso repetitivo. E não era repetitivo. Se da esposa dele, que era o mesmo caso que ele, por quê? Agora, como que você explica isso para um casal, Jane? Como que você explica isso para o cliente que, né? Se é uma pessoa aqui que eu não conhece outra pessoa, até você consegue falar. Mas ela é minha esposa, ela mora comigo. Ela recebeu, por que eu não, né? Então, assim, não tem. É uma coisa muito difícil, uma coisa que depende de outra pessoa. Você escreve... Eu me considero também uma escritora. Porque a gente tem que escrever pensando no que aqueles juízes daquelas X varas pensam. Né? Mais ou menos ontem eu dando uma aula e aí falando essa questão da comunicação. A comunicação não é do jeito que você fala, mas é do jeito que entende. Então, você já tem que escrever pensando em como será o entendimento do outro lá na frente. É um escritor, realmente. É isso aí. Né? E tem que ser dos bons nesse Brasil. Tem né?
Tem que ter um mínimo de experiência, né? Por isso que eu falo para você que eu não tenho medo do IA. Uhum. Eu acredito que a inteligência artificial jamais vai substituir o ser humano. Uhum. Todos os estagiários que passaram pelo meu escritório me adoram. Eles falam assim, você tinha que ser professora, porque você explica muito bem. Então, para você pegar uma petição da IA, você precisa dar o comando correto. Uhum. Esse juiz, esse processo é assim, vai ficar em tal vara, em tal cidade. Precisa ter os pedidos corretos, senão não vai ter funcionamento. Não vai. Então, você precisa dar o comando correto. Então, eu acredito que eu não tenho esse receio, que todo mundo fica preocupado. Que o pessoal, né, questiona. O próprio Elon Musk já comentou essa questão da IA. Então, assim, e fica, né? Hoje você vê muita gente trabalhando com a IA, mas, olha, gente, prestem muita atenção. Eu estou falando isso no caso de jornalistas. Tem muito jornalista confiando o seu texto pura e simplesmente com a IA, sem uma condução correta, e quando a gente lê o texto, a gente percebe, fala, não escreveu, não conferiu, não verificou. Ou era de fulano, né? Tem muito plágio, não tem? Tem. Então, entendeu? já tiveram várias ações de colegas nossos também que foram condenados à litigância de má-fé por ter plagiado, ou por ter criado, a IA criou... Gente, ela vai basear em alguma coisa que já está lá, né? Ela criou uma jurisprudência a favor da pessoa que o cara estava defendendo. Então, ela criou aquela jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É uma sentença que vários juízes já pensaram sobre aquilo ali, e ele vira uma prudência, uma jurisprudência, um consenso, né, de juízes. Então, tá bom. Quando aquilo não existe no mundo jurídico nenhum processo, e a IA criou, aí ele foi processado. Olha que coisa feia, que tristeza. Por isso que eu falo, então não dá para se confiar cegamente. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Vamos. Quem que é a Tatiane? É sempre difícil falar da gente. É sempre complicada. Mas e é uma pergunta que a gente faz sempre para os outros, né? É muito mais fácil estar do lado de lá do que do lado de cá, muito mais né? fácil. Eu falei, Deus, eu vou ser entrevistada hoje pela Jane. O que a Jane vai perguntar para mim? Mas vamos lá. Hoje eu já não tenho mais tanta dificuldade para te falar que eu sou Tatiane Carla Gomes de Castro Salim, mãe do Dani e do Gui, né? E esposa do Zied Salim. O Salim da Rodarte, todo mundo, né? Zied da Rodarte. Bom, uma mulher completa, feliz, porque a felicidade nós fazemos, né? E como você falou, eu sou muito alegre, muito expansiva, eu faço amizades muito fácil, né? E é uma característica minha que é gostosa. No mercado, na fila, eu converso com pessoas da fila do mercado. Eu troco receita lá na seção de fruta e verdura. Eu sei, eu conheço alguém parecido. Né? Então, assim, além de advogado escrever, eu gosto muito de falar, né? Que são duas características essenciais para um bom advogado. Verdade. Gostar de escrever, que eu acho que é o primeiro passo. O advogado que não escreve, gente, esquece. Jornalista que não escreve tem outras opções, como eu. Eu não tenho paciência para escrever, entendeu? Mas eu posso usar o recurso da fala. Agora, o advogado que não sabe escrever, ele está fadado a fracasso. Não tem como, amiga. Não Né? tem... A não ser que ele vá fazer um concurso, porque o direito ele tem um leque, né? Mas o advogado em si, se ele não sabe escrever e não tem uma oratória, pelo menos plausível, né? Uma coisa gostosa de se ouvir, tá arriscado do meio jurídico, né? Então, a Tati, ela é filha da Alice e do Rui. Cuiabana? Cuiabaníssima. Olha aí. Cuiabaníssima. Pequenininha, mulher de chapa e cruz, se Deus quiser. Me formei, fiz nutrição na UFMT primeiro. Nutrição, depois foi para o direito. E aí vi que não era minha praia quando um professor de histologia percebeu que eu não conseguia desenhar uma célula que tinha no microscópio. Uai, mas e aí? Aí assim eu falei, gente, quer saber, esse curso não é para mim não, né? Eu não sei desenhar esse negócio aqui. Eu não sei desenhar nem uma margarida, então... Mas, assim, eu amei fazer nutrição. Foi uma fase... A UFMT é fantástica. É uma entidade seríssima, com professores incríveis. E quem leva a sério a educação, nossa, tá com tudo, né? Então, assim, eu tive uma infância maravilhosa. Meus pais, duas pessoas incríveis. Coab Nova.
Bairro Pedro Táxi nasceu também lá. Onde é Coab Nova? Você conhece a Feirinha do Porto? Sei. Tem um colégio ali, chama José de Mesquita. Acho Um que colégio eu sei. Aham. do lado dele, Coab Nova. Hoje acho que chama Nova Cuiabá. Perto da Cidade Alta. Melhorou? Melhorei, me localizei, mas Entre não tá a tão cidade- longe daqui. Não, tá bem perto daqui. Nasci na Coab Nova, minha infância é muito feliz, meus vizinhos maravilhosos. A gente ia de carona com o vizinho para a escola, né? Seu Hortêncio, Dona coisa Zuleika. boa, né? Nossa, uma infância, a gente brincava na rua, de mamãe da rua, pique latinha e queimada. E Foi criança, né? Fui muito criança. Eu sou a 7ª filha de 7 filhos. Né? Quando minha mãe já achava que não vinha mais ninguém, coitada. Veio você. Uma guerreira que, quando eu nasci, meu pai estava depressivo, porque perdeu tudo financeiramente falando. Caramba. E aí ela foi estudar. Fez concurso, passou e sustentava a família inteira. Sua mãe, Minha depois de mãe. 7 filhos, Tá? já não devia ser mais uma menina, né? 40 anos. 40 anos há 40 e tantos anos atrás. 50 anos. Sim, né? não, eu fui, gente. Não, a gente é discreta aqui. Caramba! Incrível. Minha mãe é uma... Então, eu aprendi ali. Uhum. Que a gente não abaixa a cabeça, não. Até me arrepiando. Minha mãe é uma heroína. Sua mãe tá por aqui ainda? Tá, tem Que 89, super vaidosa. No vinho eu vou trazê-la. Acho que eu não vou Ótimo. trazer, eu vou trazer minha mãe. Ela ama vinho. Como que é o nome dela? Alice. Dona Alice, tô te aguardando aqui, 89. Olha que exemplão aí. E parabéns. Deve ser o vinho que tá ajudando a senhora a ficar aí, né? Com 89 anos. Verdade. Bora seguir nesse caminho. Uma tacinha por dia. É. Ela toma. Bem, ó. Perfeito. Bom, enfim, como eu tenho a minha mãe como esse exemplo, né, de mulher, de guerreira, de... Meu pai é um cara incrível, um coração, e escrevia e falava cinco idiomas. Caramba! Então, assim, eu vim de uma família que eu tive uma base, uma Aham. formação familiar, assim, invejável. Eu vejo hoje, assim, as famílias, infelizmente, né, não temos mais como ficar cuidando. Eu não consigo ficar com as crianças o tempo que eu quereria ou que eu poderia ficar com eles, né, para poder passar o que eu aprendi. Mas, com essa base familiar, foi o que me fez suportar muitas coisas que eu... Mesmo tendo esta base familiar maravilhosa, irmãos fantásticos, eu sofri violência doméstica. Ainda foi surpreendida aí e que algumas pessoas às vezes acham que isso só acontece com outro ou na família do outro, não porque ela está preparada ou ele está preparado, porque infelizmente tem... Ou com quem tem pouco conhecimento. Olha, eu já era advogada, gente. Você fez nutrição, viu que não era, foi para Fui direito? para direito. Fui em 97, fui para a Univag. Fazer direito à noite, porque minha mãe falou assim, não, você quer fazer outro curso, você não quer terminar essa nutrição, então você vai pagar a sua faculdade sozinha. E aí começou. Já fui fazendo estágio no 2º ano numa empresa chamada Casa Grande e Advogados Associados, lá de Chapecó. De 3 em 3 meses a gente fazia, como fala? Atualizações, né? Cursos, atualizações. E era muito engraçado, porque eu sentia muito frio em Chapecó, né? Cuiabana, sai daqui, vai para lá. Aí eu ficava no sol, aí eles falavam assim, bah, tu tá lagarteando? Exatamente. Bem bonitinho, né? Gente, como eu aprendi naquela cidade, como eu agradeço ao sul do nosso país. Foi Deus. Sim, sempre, né? Deus, sempre. E aí, da Comande, eu fui trabalhar com Alfredo Gonzaga, que era professor de cursinho. Aí eu trabalhei com o Dr. Guaraci, que é trabalhista, e tive a oportunidade de trabalhar com muita gente grande, assim delicioso, assim, sabe? Assim, eles tinham um conhecimento jurídico invejável. Só que o que eles faziam, Jane? Se vira, tá aqui o processo. Era processo físico, era aqueles dias que você passava a folha assim, se vira. Desse tamanho, se vira. Meu Deus, quantas vezes eu chorei. Quantas vezes eu ficava assim. Mas isso foi bom, porque quando eu fui trabalhar com o Alfredo, ele falava assim, ele me chamava de pedreiro, que eu comia, Jane, eu comia.
Gente, como eu comia, né? Jovem, assim, a gente, tudo lugar que eu comia, meu Deus do céu. E aí eu pegava, terminava aquele processo, entregava para ele, ele ficava me olhando assim, ele falava, Pedra, você é 10, né? Aí eu olhava para ele, e eu tinha ódio dele me chamar de Pedra. Mas você era gordinha, alguma coisa assim ou não? Só comia mesmo? Comia. Ah, então ótimo. Pedreira, né, meu apelido. E a gente viajava, e eu viajava com ele, minha mãe confiava nele. Então, assim, todos os meus patrões, eu acho assim, Jane, você não é obrigada a trabalhar em lugar nenhum. Mas se você trabalha num lugar, você tem que vestir a camisa daquele lugar. Né? É fundamental isso. Você não está contente, irmão? Ó. Vai, monta o seu negócio, né? Monta o seu. Tanto é que eu ia falar sobre isso. Até hoje, eu nunca tive carteira assinada, porque eu sempre trabalhei, né, como estagiária, como autônoma, né? Então, assim, eu vejo hoje como advogada preventiva, quantos prestadores de serviço reclamam de regras que a empresa tem. Uai, gente. A empresa está ali, você é prestador de serviço de pessoa jurídica, ok. Mas não está de acordo? Você tem uma empresa. Você é livre, procura outra. Não empalha, não atrapalha. Meu avô falava, não empaia. Não empalha, não atrapalha o trabalho de ninguém, o processo de ninguém. Vai. Não tá bom, vai. Não deu certo. Monta o seu negócio. Outra coisa importante. importante. Que aí você põe as regras que você quiser, você contrata, você trabalha, você faz. Da sua forma. Exatamente. Outra coisa importante, Jane, que eu aprendi muito com meus pais, meus avós também, é que a gente sempre tem que honrar os nossos patrões. Nunca reclamar. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Por quê? Porque é bíblico, né? Em Efésios fala lá como tratar o funcionário, como tratar o patrão, como tratar os filhos. Então, assim, quando você honra seu patrão, o seu patrão começa a te olhar de outra forma. E aquilo vai voltando em bênçãos, não só financeira para você, não só para ele. Quando ele vai melhor, você vai ganhar mais. A não ser que seja aquela pessoa também. Tem as exceções que não é, mas não são a maioria. Eu acho que a gente tem que sempre. Eu até não sei se foi com você que eu comentei esses dias, que como eu cresci com um pai patrão, mesmo quando eu tive a oportunidade de trabalhar para outras pessoas, eu não conseguia olhar a empresa desse outro como se não fosse minha. E zelar por ela como se fosse a minha. Exatamente. Porque é assim que tem que ser. Porque quem está te dando oportunidade, você só chega, você só cresce através de. Entendeu? Então, quem está te abrindo as portas, quem está te propiciando, quem está investindo o tempo para te ensinar, porque por mais, mas eu estudei. Mas, gente, você pode até estudar, mas na prática você vai ter que aprender muita coisa. E eu sempre tive grandes nomes, grandes pessoas que estavam dispostas a me ensinar. Então, isso é de uma valia, né, de uma gratidão que é imensurável. Não tem como você não fazer isso, não passar isso para frente. E eu acho bonito você falar isso, e é importantíssimo. Porque o conhecimento, quando você tem e retém, é igual a fé, é morta. Mas quando você propaga, Jane, ele leva luz para as pessoas. Ele leva luz para quem não tem. Encurta caminho, né? Encurta caminho. Exatamente. Poxa vida. Toda vez que eu vou falar o nome daquele ator, se eu falar errado, vocês me corrijam. Robin Williams. Robin Williams. Ele fala assim, que só quem passou pelo inferno sabe onde é a porta de saída, ouviu a dor do seu grito, do seu silêncio ali dentro, é que quer mostrar para o outro aonde que é a saída. Então, o Pó de Castro começou, e a preventiva também começou dessa forma. Quando você vai... Eu levei muita rasteira. Vamos fazer o seguinte, nós temos que conferir um bloquinho, e agora eu quero entrar nessa outra Tatiane e chegar no Pod, porque essa experiência, né, dessa menina que nasceu em Cuiabá, cresceu, nunca teve preguiça de conhecimento, nunca teve preguiça, com uma família estruturada, graças a Deus. E aí,
aonde que a Tati teve que alguém bateu de frente, ou como que foi essa outra fase da vida? A gente já volta. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som chart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. Eu estou conversando hoje com a Tatiane Castro Salim, ela que é do Podcastro, né? Tati, a gente estava conversando aqui, você contou um pouquinho da sua história, mas, ao mesmo tempo, você até comentou que o Podcastro, né? Abriu um pouquinho esse... nasceu porque você encontrou uma maneira de passar algumas experiências de vida que você teve e que não te fizeram... Eu vou colocar, não foram nada felizes, isso, mas que, ao mesmo tempo, fazem parte da sua história e faz parte da sua construção, do seu crescimento, né? Como que foi essa vivência e o que é que você traz hoje, realmente, passando para as pessoas dessa sua vivência, que você pode compartilhar com a gente, claro? Vamos lá. A infância foi super feliz, a adolescência também. Mas aí chegou o processo do adulto, né? Trabalhando, tal. E o relógio biológico da mulher, ele começa a gritar, né? Quero casar, quero ter filho. Quero casar, quero ter filho. E aí, você começa a não ter mais aquela conexão tão importante que é aquela conexão com Deus. É isso aqui? O senhor quer isso? Porque quando os nossos planos se coincidem com os planos de Deus, ok. Hoje eu entendo isso porque eu tenho uma maturidade, né? Já estamos lá com quase meio século, né? Então, a gente já sabe disso. Mas, no primeiro casamento, eu passei por um processo, né, de violência doméstica psicológica. Violência psicológica e financeira, né?
e onde a gente não entendia direito o que era o meu papel, o que era o papel dele. Então, eu era o homem da casa e tinha as crianças, mas era muito complicado sair daquilo. Com quantos anos você se casou? Nossa, eu tinha 33 já. Não casou? Não era uma criança. Não era uma criança. Eu tinha conhecimento jurídico. Eu sabia mais ou menos o que eu queria da vida. Eu queria casar. Eu queria ter filhos. Queria construir uma família. Queria tipo, ter a uma profissão estava caminhando, andando. Sim, já tinha carro, casa. Já estava estabilizada financeiramente, profissionalmente falando, né? E aí veio essa ânsia, nessa coisa desesperada da gente fazer as coisas sem ter um planejamento, sem ter uma prevenção, sem procurar, porque sem ter o noivado, sem ter o namoro. Sem ter aquilo, lembra? né? Lembra que você falou no começo? Então, aí a gente faz algumas coisas na vida da gente, das quais a gente... Eu não me arrependo, porque senão hoje eu não teria as duas coisas que eu mais amo na minha vida, que são os meus 2 filhos, né? Mas, assim, nem sempre fui assim, bonitona, querida, cheirosa. Nesse período de 8 anos de relacionamento, eu vivi uma prisão sem muros, né? Onde eu era tratada como feia, como gorda, como fedida. Então, isso acarretou um trauma muito grande para eu sair daquilo ali. Porque quando a outra pessoa não dá conta, não consegue ser melhor que você, ela tenta te rebaixar. Para igualar, né? Para igualar. E aí você é o produto das 5 pessoas que ficam mais próximas a você. Você escuta todo dia, igual aquela plantinha que você planta lá na experiência que a gente faz na escola. Uma você fica falando, você é linda, ela cresce. Outra você fala, você é feia, ela morre. Então, é isso que uma pessoa narcisista, que uma pessoa soberba, que uma pessoa que não tem controle sobre si próprio, que não conhece a si próprio, faz e faz o outro passar por falta de conhecer-se a si mesmo. Mas aí muita gente pode dizer assim, mas Tati, você já tinha 30 e poucos anos, você já tinha um conhecimento, como que aconteceu isso com você? Não, mas você se deixou, você que foi culpada, por que você não reagiu? Você chegou a ouvir esse tipo de coisa? Já ouvi, sabe o que é? Mulher de malandro gosta de apanhar. Eu nunca apanhei fisicamente, mas psicologicamente eu vivi um trapo, sabe? Assim, ele me chamava de gorda, Jane, mas se você ver as minhas fotos de antigamente, eu era seca. Aqui essa saboneteira era assim, né? Enfim, e são coisas assim que não era a minha realidade, mas eu acreditava nele. Era, tipo, da sua parte era amor, tipo, você casou para confiar. Para dar certo, muito religiosa, então ajoelhava no chão, fazia terço e chamava a comunidade. Outra coisa, gente, padres, pastores, pajés, sei lá, qualquer coisa, qualquer superior religioso, sheiks, né? Que são os pastores dos muçulmanos, né? São as pessoas que são os estudiosos das leis muçulmanas. Não tentem fazer com que a pessoa permaneça num ambiente tóxico. Tente entender e acolher o que aquela pessoa está te falando, porque às vezes ela está te pedindo socorro. Às vezes ela vai lá e reclama do marido, eu vou separar. Mas assim, ela ali naquele momento ela está desesperada. Tenta escutar com o seu coração, pede para Deus levar para o seu coração, porque eu sei que Deus não pregou o divórcio e eu não estou pedindo isso para ninguém, sabe, Jane? Eu não desejo divórcio para ninguém, até porque os nossos filhos sofrem muito com essa separação, né? Não é a mesma coisa. Todavia, vocês, líderes religiosos, cuidem do seu rebanho. Escutem com ouvidos do coração, né? Com ouvidos do coração. E tirem as mulheres desses relacionamentos abusivos, que pode ser, sim, uma prevenção à diminuição ao índice de morte que nós estamos tendo na nossa cidade, no nosso estado. Infelizmente, né? O que a Tati hoje entende? Como surgiu o Podcastro? Como eu achei a saída
Como eu passei pelo inferno e achei a porta de saída, eu quero mostrar para você. Você também pode. Agora, a porta de saída, Tati, é sempre como a gente acha que ela pode ser? Ou, no seu caso, ela tinha uma aparência de mais fundo do poço ainda? Tipo assim, tô cavando um poço no fundo do poço. E aí, de repente, quando você acordou, você falou, não, foi a melhor coisa que me aconteceu. Jane, eu penso assim que nem todos os males são maus. Ou de todo mal você pode tirar um bem. Né? De toda essa situação, quando você se conecta de verdade com você, eu comecei a me conhecer. Quando eu comecei a olhar para mim, falei, opa, peraí, eu sou inteligente. Meus clientes falam que eu sou inteligente. Olha as minhas ações. Nunca perdi nenhuma. Até aquela época eu não tinha perdido uma ação, gente. Como que eu posso ser burra? Como é que eu posso ser... Eu falei, comecei, não, peraí. Deixa eu olhar isso de um jeito, né? Vou falar bem... Comecei, né? Vou me cheirar aqui. Não, eu não tenho cheiro ruim. Gente, olha só, que você começa a acreditar que você não cheira bem. Que doido, hein? Que doido. 8 anos ouvindo água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, já tem um ditado, né? E vinha desde os mais velhos que ele, que também dizia assim, nossa, como você melhorou, né? Como o tempo foi generoso com você. Ela sempre me deixava para baixo. E sempre os encontros familiares eram com bebida. Excesso de bebida, não bebida, tá? Bebida. O problema é o excesso de bebida. Excesso, a embriaguez, né? Então, assim, era sempre regado a muita, sabe? Então, era um ambiente que eu nunca me senti bem. Mas, como eu te falei, não teve namoro, não teve noivado, né? Eu já casei de vez, mas foi um período de experiência muito grande, onde eu pude viver. E aí eu comecei a perguntar para Deus por que eu passava por aquilo. E na contramão de toda a minha vida religiosa, porque lá o Hortêncio, que é o nosso pastorzinho lá, nosso diretor espiritual, ele diz assim, nós não perguntamos por quê para Deus, nós perguntamos para quê. Se o Senhor me colocou aqui, para quê? Qual que é o motivo? E com um dia desses, eu não estava revoltada, mas eu falei assim, cara, eu conheci ele na igreja, o Senhor fez propaganda enganosa para mim, né? Eu falo com Deus. Conversando mesmo, né? Isso é orar, né? E eu conversando com ele, eu falei, o Senhor fez propaganda enganosa, agora está eu aqui com esses 2 meninos, e agora me ajuda, né? E aí Deus falou, eu fiz isso porque você é forte, porque você não é melhor do que ninguém, e você pode ajudar muitas pessoas. Isso. Falei, mas eu vou ajudar como? Ele falou, você não gosta de falar? Fala. Abre a sua boca. Só que fala as coisas certas. Jane, foi ali. Sabe? Foi ali que eu comecei a me reestruturar. Eu já tinha um cliente, né, que era meu amigo, e depois disso a gente começou a namorar, casamos, né? Hoje a gente tem uma família linda, estruturada, com bases religiosas, com base na educação. Os meninos fazem aula de inglês, fazem aula de árabe, eles, né, fazem futebol. Então, assim, esporte, mas a educação. Ensinar para eles que o mais velho é respeitado e é daquele mais velho que ele vai extrair tudo de bom que tem, porque são deles que a gente aprende. Eu acho que sabe que a gente está escutando tudo que está acontecendo no mundo, inclusive esse monte de horrores que tem acontecido, Tati, pessoas sendo mortas. No Brasil, no Chile, na Bolívia, nos Estados Unidos, uma guerra sem precedentes, sabe, uma violência, uma intolerância, uma falta de amor próprio, inclusive, que eu acho que é uma das coisas que me agride muito, porque quando você olha assim aquelas pessoas que não se aceitam, que tentam ser o que elas não nasceram para ser, o que elas não nasceram. Cara, eu fico olhando e falo, gente... Querendo se encaixar. Se rebaixar para caber no lugar. Para poder... Eu falo, por que a pessoa está fazendo isso? Mas é muito complicado, porque quando a pessoa está vivendo aquilo,
E eu acho que é isso que... Eu acho que esse exemplo seu é bem interessante. Porque quando você está dentro daquilo, é muito difícil você conseguir ter essa visão mais ampla. Se você não tiver uma estrutura familiar, como você teve. Se você não tiver Deus... Porque, por mais que muita gente fala, depois que ficam mais velhos, ficam falando de Deus. Gente, Deus é Deus e pronto, acabou. Né? Você pode pegar qualquer cientista e o mais fizão do planeta. Ele simplesmente é, né, gente? É Deus. É. Você entendeu? E aí a pessoa fala, mas como que eu vou enxergar? Não, mas a situação dela foi diferente, porque ela já era advogada, porque ela já tinha uma carreira. Muda. Por ser isso, por ser aquilo, por ser mais isso, menos aquilo? Não muda. Não muda, porque depois da separação, a gente fez divisão de coisas, divisão de bens. Eu fui morar numa kitnet com 2 crianças. O mais velho tinha alergia à lactose. Uhum. E eu não tenho vergonha de falar não, porque eu sou muito orgulhosa. Então, eu não tinha coragem de pedir nada para ninguém. Liguei para o pai. Fulano, está sem leite. Acabou, o leite dele é caro, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, se vira. Eu não tenho dinheiro para te passar. Chorei, ajoelhei. Sempre deu, gente. Para mim, eu respeito os ateus, porque os ateus também acreditam em alguma coisa. Mas sempre Deus. Na minha vida, sempre Deus. Ajoelhei, com um bebê no colo. O que eu faço? Lembrei que eu tinha milho de canjica. Milho de canjica. Bateu. Peguei uma água... Fervi, amoleci, bati. Eles tomaram aquele leitinho, Jane. Ou até hoje, eles tomam canjica, eu choro. Onde eu chego que tem canjica? De orgulho, de felicidade, porque Deus fala com você. A gente que não escuta às vezes, né? Então, assim, naquele quartinho, naquela kitnet, com aquelas crianças... Quer dizer, vocês... recomeçando, recalculando. Eu não tinha com quem deixar, eu levava eles para fazer audiência. Doutor Gil Pérez, muito obrigada. Alguns juízes, que eu não consigo lembrar o nome aqui, eles seguravam um para mim, para eu poder assinar as atas das audiências, Jane. E o outro comigo. Já andei de ônibus com esses meninos. Então, assim, a vida da gente é uma montanha... Não é montanha-russa, é aquele... roda gigante. Nunca... maltrate ninguém. Nunca. Você nunca sabe quando você vai precisar daquela pessoa que estava servindo o café. O mundo gira. A verdadeira história. O mundo gira e você não sabe quem você vai encontrar ali na próxima volta. Você não sabe se a volta está no mesmo ritmo da sua ou não. Você falou de um assunto de autoestima, de olhar para si. Eu lembrei do Felca. Ele disse assim, a gente ama os nossos filhos. A gente ama os nossos pais. A gente ama os nossos maridos. Cara, mas como que é difícil amar você mesmo? Se colocar em primeiro lugar, né? É tipo a máscara do avião, né? Coloque primeiro em você e depois socorre. E na vida, no dia a dia... Se você não está bem, como você cuida do outro? Exato. Então, assim, é muito... E aí hoje, Jane, depois disso tudo, né? Isso foi gradativo, gente. Isso não foi assim, eu acordei e bem. Pronto. Foi degrau por degrau. Me derrubaram no primeiro podcast. Estava com 300 e poucos seguidores. Fui para outro marketing. Derrubaram. Eu não tinha senha. Então, eu confiava muito nas pessoas. Hoje Deus, eu vejo que Deus me mostra o coração das pessoas e aquelas que podem estar comigo. Antes, qualquer um entrava na minha casa. Hoje, eu tenho as minhas ressalvas. Certinho. E fui aprendendo com o meu marido. O meu marido é muito sábio. Ele é mais novo que eu, 4 anos, mas é um cara, assim, a família do meu marido, né? Quando tem família, quando tem respeito, quando tem uma base familiar boa, é difícil de dar errado, né? Então, eu comecei a enxergar, a devagarzinho ver as minhas qualidades, que são muito maiores que os meus defeitos. Parei de reclamar. E comecei a agradecer por aquilo que eu já tinha. Gente, hoje, sinceramente, eu tenho muito mais do que aquilo que eu imaginava que um dia eu poderia ter. Incrível, né? Muito mais. Porque eu me tornei uma pessoa agradecida, Jane. Antes de botar o pé no chão de manhã, eu falo, Senhor,
Se eu não for para eu fazer a sua vontade, não me deixe colocar os pés no chão. E a gente faz muita coisa errada, né? A gente peca o tempo inteiro, claro, faz coisa... Ninguém está falando de perfeição, Sim, né? Mas a gente está falando de querer melhorar, de querer melhorar a dia cada a dia. dia, né? E aí surgiu, me virou para advogar. Ah, tá. Tive as minhas mentoras, né? Eu preciso falar delas. Uma delas é a minha sobrinha, que é uma mentora de administração, Rafaele Castro. Você podia chamar ela aqui. Ela é uma mulher à frente do tempo dela, tá? Minha sobrinha. Tá convidada. Rafa Castro. Camis Mendes, que eu conheci na campanha da OAB. Essa falou assim, nossa, por que você não é professora? Olha como que você fala. Eu falei assim, Sabe assim, quando a pessoa enxerga em você uma coisa... Enxerga que você não consegue. Aí começou essa coisa. Vamos fazer e-books? Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer algumas coisas virtuais? Eu falei, vamos embora, mas você me ensina? Então, que eu tinha até então, eu tinha o medo da IA. Mas aí foi gradativamente. Giovana Caselli, uma mentora assim na fase mais tenebrosa da minha vida. Giovana Caselli, eu não tenho como agradecer a mentoria que você fez. Mas deixa eu te falar, eu tenho que chamar um bloco, mas eu quero te deixar uma pergunta. Como perceber quando eu estou precisando de ajuda e como perceber quem pode me ajudar ou quem já está me ajudando? Eu quero que você fale isso para depois. A gente vai conferir um bloquinho e a gente volta já já. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina integrativa e regenerativa. Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos.
Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som chart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. Eu estou conversando com a Tatiane Castro Salim, do Podcastro, né? Qual que é o horário do Podcastro? São as quartas-feiras, às 18h30, às 19h30. Bem na hora que você está indo embora para casa. Assim, na Rádio Cuiabana. Rádio Cuiabana. Então, o pessoal vai sair do serviço aí, lembra de pôr quarta-feira. Quarta-feira. Né? Um dia por semana. Legal. Escutem lá, gente. É o horário que você está no carro, aproveita e já ouve uma conversa boa. Fazer conexão de valor, Exatamente. Né? Tati, mas eu te perguntei o seguinte, como perceber que eu estou precisando de ajuda? Entendeu? Como pedir essa ajuda, como perceber que eu já estou sendo ajudado e me abrir para isso. Porque, às vezes, a pessoa está recebendo, mas ela não está... Não sei, não consegue visualizar isso. Vamos lá. Muitas pessoas ofereciam ajuda, só que eu não queria. Mesmo sabendo, mesmo sentindo que tinha necessidade, porque eu reclamava muito. Então, quando você começa a reclamar da situação, já é o primeiro sintoma, gente. Primeiro sinal de que você não está feliz. E assim, eu era uma pessoa muito risonha, muito alegre, muito querida com todo mundo. E eu comecei a me fechar. Eu sorria muito pouco. Se amarga, né? Não amarga, mas assim, eu não conseguia mais dar o meu sorriso para as pessoas. Porque o problema é da gente, todos nós temos problemas, mas a nossa cara é dos outros. Papai falava isso o tempo todo, que sempre foi comerciante, né? Era mascate. Então, ele vivia rindo, né? E depois foi assessor político, enfim. Mas eu acho assim, que primeiro passo, você começa a reclamar. Você começa a sentir uma tristeza. Não estou falando de depressão, estou falando de uma tristeza que não é sua. Uma tristeza que não é normal. Você começa a se isolar. E a outra pessoa começa a falar assim, nossa, seu sorriso é feio. Tudo que você mais gosta de fazer, a pessoa começa a te cortar. Então, assim, e tem as pessoas próximas, assim, nossa, eu tenho vizinhos, assim, daquela época, até hoje, tem um vizinho meu que é advogado, que é meu parceiro, ele mora nos Estados Unidos, ele faz direito internacional, regularização de pessoas que vão embora. Até hoje, esse eu agradeço, porque ele pegou os meus processos, Jane, cuidou até que eu fiquei bem para eu poder voltar a trabalhar de novo. Que bom. Gente, existe... Olha que ajuda. Anderson Rosa. Olha, vou falar assim, existem pessoas maravilhosas. Então, existem. Muitas pessoas que estão do seu lado estão te ajudando, sim. Começa a ouvir, mas ouvir ativamente, não com o coração. Porque o coração, a gente quer ficar com a pessoa, a gente se acostuma com tudo, gente. Até com coisas ruins a gente acostuma. Mas quando você conhece o que é bom, você faz assim, pepa! Você dá um pulo para trás e fala, não. Pelo menos o que você não quer, você descobre. Se você não sabe o que você não quer, já é um grande passo. Já está de bom tamanho. E aí, o que acontece? Já tinham pessoas ajudando, mas como achar a ajuda efetiva? Existem vários grupos de apoio. Não se afaste das suas amigas, tá? Porque sempre a amiga é a primeira que detecta a nhaquinha, sabe? A boa amiga é sempre aquela que vai te falar a verdade. Ela não vai passar a mão na sua cabeça. Ela vai te falar, está acontecendo assim. E, gente, olha,
tanta gente. Então, assim, a gente pode confiar. Às vezes não tem... A gente tem um primo, a gente tem uma prima, mas tem vários grupos de apoio. Na Unic tem um setor de psicologia que atende online, gente, de graça. Na Unic, que eu sei. No Univag também, salvo engano, tem psicologia. Então, você pode ir lá procurar. Mulheres que estão sofrendo violência doméstica, tem lá no PSM, no pronto-socorro, tem um lugar que atende mulheres para violência. Se previna, gente. Não espera o trem acontecer. O cara gritou com você, não grita com ele. Não meça forças. Porque vai perder, infelizmente. Força física... É por isso que eu falo, nós nunca vamos ser iguais a eles. Podemos ser equiparadas na inteligência. Acho que a gente é até um pouco mais inteligente que os homens aqui. Gente! Fui eu que falei! Mas eu tenho visto muitos elogios lá no Tribunal de Contas. Eu vejo nesses grupos que a gente tem participado. Hoje eu sou. Depois que eu acordei e vi quem eu sou, eu fui convidada para ser membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, da Associação Brasileira de Direito Bancário, presidente Tânia, presidente Angélica, e hoje... Se abriu novamente para o sucesso, para as oportunidades. Para o crescimento pessoal, profissional. E agora eu fui convidada para fazer parte do IMAN, do Instituto dos Advogados de Mato Grosso, que antecedeu a OAB. Então, eu estou muito feliz, Jane, porque essa virada de chave, eu gosto de falar assim, recalcular rotas, igual o Google, né? Recalculando rotas, né? Porque essa virada, essa guinada, esse recalcular de rota, me tornou uma mulher que eu nem imaginava que eu era. Por isso eu falo, hoje eu tenho muito mais do que aquilo que eu poderia imaginar. Essa questão de você perceber é que eu falo que a pessoa tem que desligar um pouquinho. Hoje, na rotina, na correria, eu estava até conversando com a doutora Kelly no programa do que o estresse tem causado, principalmente nas mulheres, né? O envelhecimento e tal. Um cansaço físico e mental monstruoso e que, no dia a dia, na correria, às vezes até com isso aqui, ó, né? Quem está vivendo isso, a hora que ela tem uma folguinha, ao invés dela se voltar para ela mesma, se volta para isso aqui. Aí você nunca vai encontrar o caminho. O melhor lugar do mundo é a paz consigo mesmo. Exatamente. Quando você consegue ficar quietinha com você. Né? E aí você começa a se enxergar, né? Não vai ser o celular. Não vai ser o celular, gente. Então, se escutar, se ouvir realmente é fundamental. No banho, né, Jane? Às vezes você está tomando banho, lavando seu cabelo, você está tocando o seu corpo, começa a se sentir, a se olhar, a ver, olhar para dentro de você. Deixa o celular lá fora. Lê 2 páginas de livro, começa assim. Ai, não consigo. Ouve uma música que você gostava de ouvir, que tem uma vibração boa. Aí, né? Nem isso eu fazia mais. Ouvir música aonde? Entendeu? Então, é isso aí, Jane. Alta vibração. Aumenta a vibração, né? Procura. Já estão mandando a gente encerrar, gente do céu. Ó, já vou convidar para você voltar para a gente falar dessas questões do que motivar a gente, de como a gente buscar novos caminhos. A gente agenda numa próximo bate-papo. Né? Hoje eu já sei que você cozinha, porque antes você não cozinhava. Verdade. Né? Então eu vou te chamar lá para a cozinha, para uma hora dessa a gente fazer um bate-papo na cozinha. Pode ser? Pode ser. E falar nisso, eu quero agradecer. Você me trouxe um presente, uma coalhada seca maravilhosa. Quem fez essa coalhada? Já estou virando árabe, né? Minha sogra, Fátima. Fátima, vou provar da sua coalhada. Já amei a ideia. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não como uma coalhada, assim, de verdade. Vou provar aí com o maior carinho. E te agradecer por ter vindo aqui e dividido um pouquinho da sua história, porque eu sei que é delicado quando a gente tem que abrir a nossa vida, trazer, porque às vezes as pessoas olham e falam, nossa, Tati não deve ter tido problema na vida nunca, né? Mas eu acho que fazer isso que você tem feito, de contar a sua história, mas, ao mesmo tempo, auxiliar as pessoas, mostrando que, sim, é possível. Conscientização, né? Conscientização. Eu acho que isso é muito importante, porque, gente,
aquela história, né? Tem que ter, nem tudo é só transpiração, é ação. Sim. Você tem que ir, você tem que lutar, você não pode desistir. É fácil? É 100% fácil? Não, não é. Mas é possível. Então, se a gente acreditar que é possível, a gente consegue chegar lá. Então, obrigada pelos seus exemplos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E a mensagem que eu deixo é que o deserto ele não é para sempre, ele é temporário. Exato. Simplesmente caminhe. Vai que ele acaba. Tati, amei essa. Quais que são suas redes sociais? Tatiane Gomes de Castro no Instagram. E o YouTube é o Pod CastroCast. Então, acompanhem lá. E às quartas-feiras na Rádio Cuiabana, às 18h30. 18h30. Beijo, gente. Beijo, Tati. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa Janinés. Oferecimento Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758.